Olá, meus amores do oitavo. Vamos falar hoje sobre sistema capitalista. A gente vai dar uma pulada, tá? No assunto que é direcionado a alguns conflitos, tá? Conflitos de povos e conflitos de região, como, por exemplo, conflitos em Jerusalém, na Caxemira, porque são conflitos que a gente tem de trabalhar o aspecto histórico, o aspecto geográfico, o aspecto político, o aspecto religioso, são N fatores para a gente debater, e dessa forma, a professora gravando, fica um pouquinho mais complicado. Então, a gente pula e vai estudar o quê? O sistema capitalista, que é bem mais prático. Então, esse vai ser o assunto da nossa trilha, o assunto da semana, um assunto para a gente finalizar o nosso bimestre. Então, sistema político econômico capitalista. Professora, quais são os sistemas políticos econômicos que a gente tem no mundo? Temos dois, o capitalista e o socialista. Qual é o que predomina? O capitalista. Então, o sistema capitalista é aquele sistema político-econômico que vai comandar todas as relações sociais, relações de trabalho entre o homem e outro homem. Poxa, professora, como assim um homem e outro homem? Vamos entender. Eu, professora, vou para a sala, dou aula, recebo o meu salário. É uma relação de trabalho? É. É uma relação de trabalho com o quê? Com uma empresa chamada prefeitura. Ah, mas se eu trabalhar no mercado, quem é que vai me pagar? Não é meu patrão? Então, é uma relação homem com homem, tá? Indivíduo com indivíduo. Chamamos de relações sociais. E os modos de produção, tá? Enquanto a gente tem o quê? A distribuição também de riquezas. Vamos começar a leitura. Todo país possui um sistema político-econômico. Ele organiza as relações sociais, o modo de produção e suas atividades econômicas. Por exemplo, pecuária é uma atividade econômica? É. O extrativismo vegetal ou mineral é uma atividade econômica? É. Quem trabalha na indústria é uma atividade econômica. O turismo é uma atividade econômica? É uma atividade econômica, sim. Atualmente, a maior parte dos países do mundo é capitalista, ou seja, quem predomina? Sistema político capitalista. Porém, nem sempre foi assim. Nas décadas que se seguiram a Segunda Guerra Mundial, tá? Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, que se seguiram, ou seja, após, a gente teve um mundo dividido entre capitalismo e socialismo. Agora, preste atenção no que a professora vai falar. Logo após a Segunda Guerra, houve uma separação de poderes bélicos e poderes econômicos. De um lado, o sistema capitalista, comandado pelos Estados Unidos, e do outro lado, o sistema socialista, comandado pela União Soviética. Na Segunda Guerra, os dois estavam do mesmo lado, lutando contra as forças do eixo, que era justamente caracterizado pela base alemã e aqueles pensamentos horrendos do Hitler. E o que foi que aconteceu? Os dois quiseram o quê? Sabe aquele cabo de guerra? Puxa de um lado, puxa do outro, puxa de um lado, puxa do outro, cada um querendo mostrar que tinha mais poder. Então, o mundo ele ficou dividido entre aqueles países que adotaram o capitalismo, apoiavam os Estados Unidos, e do outro lado, países que adotaram o socialismo e apoiavam a União Soviética. Se eu perguntar, durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido entre capitalistas e socialistas, vocês vão dizer sim ou não? Não, tá? Isso foi após a Segunda Guerra, o mundo ele ficou dividido entre dois sistemas político-econômicos, tá? Foi o que nós chamamos de mundo bipolar. De um lado, capitalismo apoiado, embasado pelas ideias capitalistas, e quem comandava esse sistema? Estados Unidos. Do outro lado, União Soviética, com o seu sistema político-econômico socialista. Então, o que foi o mundo bipolar?
O mundo estava dividido entre dois sistemas, socialista e capitalista. Capitalista, Estados Unidos. Socialista, União Soviética. Tá certo? E quando foi que isso acabou? Para que hoje a gente tivesse a maioria dos países com a adoção do sistema capitalista. Isso acabou com o fim do socialismo lá em 1989 para 1990, com a queda do Muro de Berlim, Berlim na Alemanha. Teríamos a ideia de uma capital dividida, de um lado, o lado ocidental, do outro, o lado oriental. Tínhamos Berlim Oriental, olha, preste atenção. Tínhamos Berlim Oriental socialista e Berlim Ocidental capitalista. E isso representava essa divisão do mundo entre capitalismo e socialismo. Com a queda desse muro, professora, do nada o muro rachou e caiu? Não. Quem construiu o muro de Berlim, esse muro na capital de Berlim, foi justamente o lado socialista. O socialismo, ele não tem relação nenhuma com o capitalismo, ele não quer ter relação nenhuma com o capitalismo. Tudo que era do capitalismo eles rejeitavam. Então, assim, as pessoas que eram da parte do socialismo não poderiam passar para a parte do capitalismo. Nesse caso, a área de Berlim. E o que foi que eles fizeram? Construíram um muro. Não, o muro não rachou e caiu. Simplesmente, a parte de Berlim Oriental, insatisfeita, pessoas passando fome, baixo nível de industrialização, eles não cresciam economicamente, então não tinha como a população ficar contente. Então, eles começaram a meter lá mesmo um machado, marreta para cima e derrubaram. Então, com a queda do Muro de Berlim, observou-se uma reestruturação aí. Muitos países, eles começaram a pensar, refletir, epa, peraí, por quê? Porque os países capitalistas cresceram economicamente, muitos se tornaram países ricos e o socialismo não. Então, aqueles países deixaram de ser socialistas e se tornaram o quê? Capitalistas. Tá? Até porque o capitalismo tem algumas características que favorecem alguns grupos, fazendo com que faça fortuna, né? Principalmente a base do capitalismo, que é o lucro, e segundo, que muitos países capitalistas também têm atividades industriais pesadas, fortíssimas, o que favorece muito a evolução da economia, o que não acontecia com os países do sistema socialista. Então, vamos continuar. Nas décadas que se seguiram, então, após, tá certo? A Segunda Guerra Mundial, o sistema socialista, cujas características serão estudadas, tá certo? Serão estudados na página 77, foi adotado por várias nações do planeta. Tanto o capitalismo quanto o socialismo passaram a organizar as sociedades, suas atividades econômicas e assim o seu espaço mundial de maneiras distintas. Não quer dizer que todo país capitalista tem a mesma característica. Por exemplo, o Brasil é um país característico. O Brasil é um país capitalista, mas tem uma organização espacial igual aos Estados Unidos? Sim ou não? Não, não tem. Então, nem todo país capitalista vai ter as mesmas características espaciais, as características físicas. Uma das características principais do capitalismo é a divisão da sociedade em duas classes. Nós temos os trabalhadores livres e nós temos aqueles que vendem, no caso, eles vendem sua força de trabalho, e nós temos o empregador, que é chamado de capitalista. Nesse caso aqui, trabalhadores livres vendem sua força de trabalho. Eu sou uma trabalhadora livre, entre aspas, tá? Eu vendo minha força de trabalho, mas a minha força de trabalho aqui é o quê? Dar aula. E tem um empregador. Quem é meu empregador? Prefeitura de Igaci. Se você trabalhar numa loja, você vende sua força de trabalho ao seu empregador e você ganha um salário. Essa é a ideia do capitalismo. E nesse caso, o capitalista, ele é proprietário dos meios de produção. Nesse caso, o meio de produção pode ser uma máquina, se você trabalhar no campo, por exemplo. Uma máquina para você colher a lavoura. Mas o meio de produção pode ser o quê? A sua fala.
a prefeitura de Garcia me paga um salário para eu dar aula. Qual é o meu meio de produção? De fazer a minha atividade? É a minha voz, tá? Ele contrata, nesse caso, o empregador, tá? Contrata os trabalhadores para prestarem serviços. Nesse caso, eu estou prestando um serviço a vocês. E também para a fabricação do produto. Se você trabalha numa fábrica, nesse caso, você é um trabalhador livre, você vende sua força de trabalho ao seu patrão, ao seu empregador, que é o capitalista, tá? E os meios de produção, quais são? As grandes máquinas que estão lá, tá certo? Visando ao lucro e ao abastecimento do mercado comum. Nesse caso, o mercado comum é mercado consumidor, tá certo? Visando o lucro. E você obtém o lucro como? Você determina um preço para um produto, ele sai da fábrica com um valor e quando ele chega à prateleira para você comprar, já chega com outro valor, né? Porque aí vai agregando o quê? Tributos, vai agregando imposto. E mas sempre o capitalista, ele visa o lucro, tá? Então, logo abaixo do texto, tem algumas características, tá certo? Da sociedade capitalista. Cada bolinha dessa do lado tem uma explicação, como, por exemplo, o trabalho assalariado, a produção, né, das mercadorias, a propriedade privada, que é uma característica do capitalismo e não é do socialismo, propriedade privada, divisão de classes, ou seja, você tem o trabalhador e você tem o empregador. Divisão do trabalho e a desigualdade social, que aí é uma coisa que tem nos dois, tanto no capitalismo quanto no socialismo. E nesse caso, a divisão do trabalho, essa divisão do trabalho se inicia desde a primeira fase do capitalismo, tá? Quando a gente passa da atividade artesanal para a atividade mecânica, tá? O que é essa divisão do trabalho? É quando dentro de uma fábrica, por exemplo, cada pessoa vai fazer uma função. Ela vai realizar uma função. Por exemplo, vai fazer lá um tênis, um sapato. Então, um corta o couro, o outro costura, o outro dá o acabamento, o outro coloca o cadarço. Isso chama-se divisão do trabalho. O trabalhador, ele não vai fazer o produto todo. Digamos que eu tenho esse potinho aqui. O trabalhador, ele não vai fazer esse potinho sozinho. Eu vou trabalhar numa fábrica, eu vou ter de fazer 100 potinhos desse por dia. Não, eu não vou fazer isso sozinha. Eu vou fazer só uma parte. Digamos que eu faça a tampa. Outro já faz essa parte. Outro já coloca o produto dentro. Aí já tem um outro que termina o trabalho, né? Que tampa, fecha. Já tem um outro que embala. Chama-se divisão do trabalho. Então, nós temos para o assunto de vocês só a página 69 com as características do capitalismo, mas preste atenção em tudo que eu falei nesse vídeo, tá ok? Beijos e qualquer dúvida podem perguntar.